Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Hoje pela manhã nós demos o lançamento, Nós fizemos o lançamento do nosso tema como Cristo. Nosso desejo é olhar para Jesus, como nosso exemplo máximo. Nós queremos possuir a mesma atitude de Jesus. Nós desejamos nos tornar imitadores de Jesus. Nós queremos, como igreja, viver como Jesus viveu. Por isso esse tema, como Cristo. Nossa expectativa como igreja é que você que está aqui abrace esta ideia conosco, que você possa fazer o maior esforço possível da sua parte, o máximo que você puder, para se tornar como Cristo. E o nosso versículo-chave do ano se encontra na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo escreve estas palavras para resolver o problema da desunião que se encontrava na igreja de Filipos. O apóstolo apresenta a vida de Cristo como exemplo máximo que a igreja deveria seguir, tomar como um modelo. A busca de solucionar o problema existente naquela igreja levou Paulo a uma reflexão sobre o esvaziamento de Jesus como Deus, que mais tarde se tornou uma doutrina, a doutrina da humilhação de Cristo. Os teólogos chamam essa doutrina de kenosis. Mas qual é a atitude de Cristo a que Paulo se refere neste texto? Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, para responder esta pergunta, nós vamos ler os próximos versos do texto. Então, Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Bom, na primeira leitura deste texto que nós lemos, dessa perícope, nós podemos sim dizer e destacar que a chave, o centro de tudo aqui, trata-se da humildade. É esse sentimento de humildade que Paulo está chamando nós a termos. Mas nós iremos perceber que dentro desta questão da humildade, dentro deste sentimento trabalhado pelo apóstolo Paulo, existem algumas atitudes que precisam ser destacadas, e são essas atitudes que levam Paulo a entender e compreender que Cristo então se humilhou, que Cristo foi humilde na sua forma de viver. Então eu quero dizer, primeiramente, a partir do versículo 6, que humildade é a disposição em abrir mão dos direitos que lhe pertencem para o bem maior de todos. Humildade é a disposição de abrir mão dos direitos que lhe pertencem para o bem maior de todos. Veja só o que acontece agora, Filipenses capítulo 2, verso 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Eu quero então destacar aqui algumas verdades deste verso, para que nós possamos compreender o que Cristo estava abrindo mão. O que Cristo está dizendo que não
deveria se apegar? Então vamos lá. O texto diz assim: embora sendo Deus. A palavra sendo é a palavra grego uparko, que significa começar a existir. Talvez poderia ser compreendido dentro desse texto que Paulo está dizendo, embora existia Deus, embora ele começasse existindo Deus. O que Paulo está, em outra palavra, afirmando é a existência de Cristo na forma divina. Cristo é Deus, antes de sua existência na forma humana. Jesus é coeterno com o Pai, com o Espírito Santo. Jesus é coigual Pai. Jesus é consubstancial com o Pai. E é isso que Paulo está se referindo ao dizer, embora sendo Deus, embora ele existisse como Deus, ele existisse sendo Deus, isto é, ele já existia antes da sua forma humana como Deus. Mas é interessante nós olharmos para esse texto, porque na NVI, a tradução, ela foi enxugada, isto é, você lê, embora sendo Deus, porque ele quer deixar claro para nós aquilo que Paulo já está dizendo, Jesus é Deus. Só que é interessante nós olharmos para outra tradução, porque essa tradução seria mais correta, diz assim, embora sendo em forma de Deus. Essa palavra em forma, ela é muito importante. Por isso que às vezes nós temos interpretações e elas já nos dão direcionamento e aponta direto aquilo que ele quer dizer. E perdemos algumas coisas. Essa palavra forma, ela é a palavra no grego morfeu. E ela tem um sentido de essência. Ela está se referindo à natureza. Então, o que Paulo, na verdade, estava escrevendo é que Cristo, na sua essência, na sua natureza, ele é Deus. É isso que Paulo está dizendo. A sua forma, a sua essência é Deus. E nós precisamos entender isso, porque embora sendo Deus, embora ele sendo na essência Deus, na sua natureza Deus, ele não se apegou a isso. Mas quando nós falamos de essência, essa palavra morfe, essência, natureza, ela está tratando de algo que não pode ser mudado. Isto é, embora Cristo se fez homem, ele não deixou de ser Deus, porque a sua essência, a sua natureza é divina. Então é isto que Paulo está afirmando através das suas palavras. E aí então, nós podemos pensar no resto do verso, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Embora ele sempre existiu como Deus, sendo sua essência Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se. Do que Paulo está tratando, afinal? Essa palavra também, apegar-se, ela é interessante, né? Por isso eu destaquei aí a palavra apárgimos. Ela significa no grego agarrar com força. Ou também, ela pode significar roubar. Ora, então Paulo está dizendo que Cristo, na sua essência, ele é Deus, e mesmo ele sendo Deus, ele não considerou ser Deus algo que ele devia agarrar com força, algo talvez que ele deveria até roubar, no sentido, né, desse agarrar, tomar com todas as suas forças. E por que Cristo realmente não sentiu que deveria fazê-lo? Paulo está dizendo que o Deus encarnado, Cristo, o Deus que se fez homem, que encarnou, ele sabia que a sua essência é Deus, e ele não tinha porquê, vamos dizer assim, querer agarrar, preciso provar para os homens que eu sou Deus, porque ele sabe que a sua essência é Deus e não tem como ele negar a sua própria natureza e essência. Por isso também, muito menos roubar, né, vamos dizer, porque já faz parte do seu ser
ser Deus. Entretanto, ele, com essa consciência de que ele é Deus, de que a sua essência é Deus, é divina, o que o texto está querendo mostrar é que ele não se agarrou àquilo que ele poderia usufruir como Deus. Isto é, aí que Cristo abre mão. Ele abre mão da sua glória como Deus. Ele abre mão do poder como Deus. Ele abre mão da honra divina como Deus. Ele abre mão da autoridade que ele possuía sobre os homens como Deus. Jesus não abre mão de ser Deus, porque não tem como ele deixar de ser a sua própria natureza. Mas ele abre mão do que o ser Deus poderia lhe proporcionar. Isto é, todos os recursos divinos que estariam à sua disposição, ele abre mão de tudo isso. É disso que Cristo abre mão. Portanto, a atitude que nós devemos imitar de Cristo é a disposição de abrir mão de nossos direitos, porque é disso que Cristo está abrindo mão, dos nossos direitos, para que Cristo seja glorificado através de nós. Assim como ele abriu mão dos seus direitos divinos, para que dessa forma o Pai fosse glorificado por meio dele. E o homem, eu e você, a humanidade, pudesse alcançar a salvação. Que nós possamos abrir mão dos nossos direitos como Cristo, imitar Cristo, para que outros possam alcançar salvação também por meio de nós. Nós precisamos aprender a desenvolver essa atitude que Cristo teve, que se humilhou em prol do bem maior de todos, da humanidade e de toda a sua criação. Nós precisamos olhar para Cristo como modelo e sermos imitadores de Cristo. É disto que Paulo está tratando. Devemos também nós nos humilharmos, a fim de que o nosso próximo possa usufruir das bênçãos divinas por meio de nós, do amor, da graça de Deus através de nós. Bom, e qual é a outra atitude dentro da humildade que nós precisamos aprender? Entendemos que temos sim que abrir mão daquilo que é nossos direitos, para que outros se beneficiem e sejam abençoados por meio de nós. Mas qual outra humildade? Outra atitude da humildade? Humildade é se esvaziar de si mesmo, para que o menor seja servido através de você. É disto também que Paulo fala a respeito de Cristo. Veja só Filipenses 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mais do que abrir mão dos seus direitos divinos, mais do que Cristo abrir mão da glória, do poder, de tudo que concebe o ser Deus, Jesus se faz servo, se torna homem como eu e você. E o que isso significa? Esvaziou-se a si mesmo. A palavra grega esvaziar é a palavra keno, que daí vem da teologia kenosis, né? Essa palavra keno. Mas essa palavra significa você esvaziar uma garrafa, um recipiente, totalmente, como se eu bebesse dessa água e ficasse o copo plenamente vazio. Essa é a ideia dessa palavra, essa é a ideia de se esvaziar, que Cristo se esvaziou plenamente, isto é, do ser Deus, e se fez servo como nós. Ele se anulou completamente como Deus, para assumir a forma humana. E a ênfase de Paulo é que Ele mesmo, isto é, Jesus é quem fez isso consigo. Jesus é que se humilhou a si mesmo. Não foi o Pai que humilhou o Filho, não foi o Espírito Santo que fez isso, foi o próprio Jesus que deu sua vida, e o próprio Jesus afirma isto, que Ele dá a sua vida, Ele mesmo fez essa opção, Ele próprio, ninguém o pressionou para isso, Ele se esvaziou, com o fim de salvar toda a criação. E veja só, se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. E essa expressão, ela sempre de uma certa forma mexeu comigo, porque
Jesus se tornou servo. Servo, a palavra servo é doulos. Doulos também é o mesmo termo usado para escravo. O servo aqui comparado é aquela ideia do escravo. É aquela pessoa que não tem vontade alguma, porque a sua vontade toda pertence ao seu Senhor. O servo, o escravo, ele não toma um sorvete na hora que ele quer, porque o Senhor é dono dele e ele precisa da autorização do seu Senhor. E é interessante que, da mesma forma que eu mencionei no verso anterior, aqui também a NVI tirou a palavra forma. O mais correto seria dizer que Jesus tomou a forma de servo. E aí aparece novamente a palavra que eu disse para vocês, morfeu, que a palavra significa essência, natureza. Mas olha só, aquele que tem a natureza divina, aquele que é na sua essência Deus, ele toma a forma e a natureza do homem. Ele se faz homem completamente. E é por isso que a teologia diz que Cristo é 100% Deus, 100% homem. Ele se faz plenamente homem. Isso também é algo extraordinário, porque nós estamos falando de um Deus, e o único Deus, que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, e abre mão de tudo isso e toma a forma do servo. Ele criou o homem para que o homem o servisse, o glorificasse, e agora o homem erra, o homem peca, o homem rejeita este Deus. Entretanto, este Deus, por amor ao homem, por amor a mim e a você, ele toma a forma do servo, a forma do homem, e vem em nosso mundo, habita entre nós para falar conosco, para nos ensinar, e dessa forma nos resgatar, nos trazer de volta ao seu amor. E eu quero destacar algumas coisas para vocês então, do que Jesus abriu mão, quando nós falamos que ele abre mão da sua natureza, abre mão de ser Deus, e assume a natureza e a forma do homem. Então veja só, ele abre mão da glória celestial. Aí você pode estar se perguntando, mas o que isso significa, né? Significa que ele abre mão da comunhão plena e perfeita com o Pai, e vem ao mundo, na forma humana, para sentir dores. Aqui ele teve fome, aqui ele foi cuspido, açoitado, rejeitado entre os homens, humilhado, mas tudo isso, ele abriu mão dessa glória celestial, ele abriu mão da comunhão plena que ele tinha com o Pai, para viver entre nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, por amor. Por amor ele abriu mão de toda riqueza no sentido mais pleno desta palavra, não é só a riqueza de bens materiais, mas de tudo que se faz. Ele abriu mão, se tornando pobre, se fez servo, e ainda na forma humana, ele optou pela pobreza, nasceu numa manjedoura, numa família pobre, poderia ter escolhido uma outra família, mas nasceu numa família pobre. Seu ministério foi sustentado por mulheres, morreu numa cruz como um maldito. Jesus optou em assim viver, para viver na dependência e na vontade do Pai. Ele abriu mão de sua autoridade sobre a criação, pois sendo Deus, ele que criou todas as coisas, tinha o poder sobre tudo, ele se coloca debaixo da autoridade dos homens, se submete à autoridade do Império Romano, se submete à autoridade do seu tempo, exercida pelos sacerdotes, se submete à autoridade de Pilatos, e ele, Cristo, Deus, abre mão disto, para que o plano do Pai se cumprisse. Ele abre mão da sua relação favorável com a lei divina. O que isso significa? Deus, Jesus sendo Deus, enquanto Deus, a sua relação com o Pai, a sua relação com o Espírito, a sua relação com tudo, era perfeita. Entretanto, quando ele abre mão e se faz homem como eu e você, se torna servo,
Ele se coloca debaixo agora da lei dos homens, dessa lei, muitas vezes distorcida, não só no sentido da autoridade de homens, mas no sentido do pecado, porque ele se fez pecado para morrer em nosso lugar. Ele abre mão de tudo aquilo e se faz pecado para morrer a nossa morte. A existência do servo, ela consiste simplesmente para cumprir a vontade de seu Senhor. E Jesus viveu dessa forma, na sua essência como servo. Sua existência foi dedicada inteiramente para o cumprimento da sua missão. Aquilo que era a vontade do Pai, salvar a humanidade. Ele se esvaziou plenamente da sua glória, do seu poder, da sua honra, da sua autoridade como Deus, da comunhão perfeita com a Trindade. Se fez servo. Abriu mão de buscar glória para si mesmo, para viver a vida com o fim único, de honrar o Pai aqui. E é interessante então que o texto diz, tornando-se semelhante aos homens. Se fez servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu gosto sempre de pensar que isso já aponta o que nós somos, servos, né? Ele deixa a sua essência divina, assume essa essência do homem, se torna homem e diz que dessa forma se torna servo, tornando-se semelhante aos homens, porque essa é a nossa posição. Você e eu somos servos de Deus, nós somos criados por Deus, diz a palavra, e nós somos criados para Ele. Ele fez todas as coisas para Ele, nós somos criados para Ele, para o louvor da sua glória, e Cristo nos ensina a viver dessa forma, como servos que honra aquele que o criou. Assim nós devemos viver. Então eu quero dizer para você, a humildade, eu quero concluir aqui, preste atenção, a humildade, ela se faz presente no ato de Jesus se tornar semelhante a nós, se colocando em nosso lugar como servo. Fomos criados para a glória de Deus, e Jesus assume essa posição como homem. Ser servo é honrar o Pai, o Criador, através de um viver santo e cheio de amor para com o próximo. Andar em humildade, preste atenção, andar em humildade, nada tem a ver com estar por baixo. Tem pessoas que acham que humilde é aquele, né, que é tapete no chão, que todo mundo pisa, né? Nada tem a ver com estar por baixo. Estar por baixo, quando se é empurrado para essa posição, quando você é colocado nessa posição, é se render à opressão do mais forte. Humildade é quando o mais forte se coloca embaixo para sustentar, para dar apoio àquele que é mais fraco. Andar em humildade nada tem a ver com deixar-se ser pisado. Quem se deixa ser pisado pelos outros não tem amor próprio, é incapaz de amar o outro, porque não ama nem a si mesmo. Se você deixa todo mundo pisar em cima de você, né? Como é que você vai amar o outro se você não ama a si próprio? Humilde é aquele que ama a si mesmo, mas ama o próximo na mesma intensidade que ama a si mesmo. Jesus disse o que para nós? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Andar em humildade nada tem a ver com calar a boca por medo. Aquele que se cala por medo não é humilde, é covarde. Humilde é aquele que diz o que precisa ser dito, mas diz com amor e com o único objetivo de prover cura para aquele que necessita. Andar em humildade não tem nada a ver com sentir-se marginalizado ou rejeitado. E muitas vezes nós olhamos para pessoas que são marginalizadas e rejeitadas e achamos que elas são humildes. Este sentimento é, na verdade, fruto do pecado, de uma sociedade que prioriza
o indivíduo e o que ele tem a oferecer. E a rejeição, ela vem quando esse indivíduo não tem mais o que oferecer. É um sentimento causado pela ausência do amor. Humilde é aquele que enxerga a carência do outro e oferece o abraço, sem nada esperar em troca. Andar em humildade não tem nada a ver com timidez. E aí poderia se traduzir covardia, né? Essas são apenas características de algumas pessoas. E eu não estou falando daquela covardia que nós falamos da pessoa que não abre a sua boca pela justiça. Eu estou falando de um sentimento de dificuldade que a pessoa possui de se expressar. A Bíblia fala sobre isso. Isso não é questão de humildade. Isso é de um sentimento que precisa ser trabalhado de maneira correta. Pessoas às vezes se tornam tímidas e têm medo de se expor, porque elas foram muitas vezes violentadas na sua pessoa, foram violentadas todas as vezes que tentaram se expor. Pessoas zombaram, pessoas riram, e essa pessoa começa então a se fechar, a ficar tímida e tem medo de se expressar, de se expor. Humildade é aquele que tem coragem de enfrentar as adversidades e tempestades da vida, confiando unicamente no Deus Criador. Na compreensão bíblica, andar em humildade é saber que em Cristo eu fui liberto do pecado, da lei de toda a culpa que pesava contra mim, e livremente então escolho agora viver como servo. Escolho viver com o fim único de glorificar o nome de Cristo, meu Salvador. Escolho amar como Cristo amou. Escolho servir como Cristo serviu. Escolho perdoar como Cristo perdoou. Escolho esvaziar-me de mim mesmo como Cristo se esvaziou. Eu escolho me doar ao meu próximo como Cristo se doou na cruz por todos nós. Que neste ano possamos escolher ser como Cristo. Eu quero te convidar a fechar os olhos. E se você não fez ainda essa escolha na sua vida por Cristo, de ser como Cristo, de andar como Cristo andou, de viver como Cristo viveu, de amar como Cristo amou, de servir como Cristo serviu, de perdoar como Cristo perdoou, que você possa fazer esta escolha hoje, ser como Cristo. E durante este ano, nós vamos falar sobre isso, do viver como Cristo. E espero que no final do ano, sejamos uma igreja semelhante a Cristo. Deus eterno e poderoso, quero nesse instante clamar ao Senhor, que cumpra em nós o teu querer, a tua vontade, e que nos ajude como igreja a sermos como Cristo, a vivermos a vida como Cristo viveu, que o nosso falar seja como Cristo, que o nosso andar seja como de Cristo, que o nosso vestir seja como de Cristo, que o nosso pensar, a nossa mente seja como a mente de Cristo. Nós oramos, Senhor, e pedimos que nos ajude a viver como Cristo viveu, como Cristo nos ensinou. Nós queremos sim sermos a essência daquilo que significa o ser cristão, pequenos Cristo. Nós desejamos ser pequenos Cristo. Nós queremos, Senhor, quando andarmos nas ruas dessa cidade, sermos confundidos por Ti, que as pessoas possam chegar e nos chamar de Cristo. Ali está um cristão, porque nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos nos identificarmos com o Senhor. O Senhor é a razão da nossa existência, a razão da nossa vida. E que durante este ano o Senhor possa nos ajudar, passo a passo, em cada mensagem, em cada culto, a crescermos para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.